Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um pré-jogo, porque nesta quarta-feira, às 19 horas, Santos e Fluminense se enfrentam na Vila Belmiro. É aquela rodada que foi adiada, né? 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, apenas o Santos enfrenta o Fluminense nesse meio de semana, né, pelo Brasileiro, e o Bahia também enfrenta o Ceará, ambas as partidas no mesmo horário. E só para gente, antes da gente falar sobre relacionados, que tem novidade tanto de desfalque como também, né, de relacionado novo, entre aspas, aí, vamos só olhar como está a tabela de classificação do Santos para a gente saber qual que é a atual situação do time no momento, né? Como que entra para esse jogo contra o Fluminense. Então, o Santos é o 17º colocado com 29 pontos. Ou seja, só depende de si para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Um empate, de uma certa forma, até que resolve, porém, como é um jogo em casa, é um jogo bônus, né? Vamos dizer assim, contra o Fluminense, seria interessante essa vitória. E vale lembrar também aquilo que a gente disse nos últimos vídeos. Pode ser que se o Carille não vença o Fluminense, o cargo esteja com risco, né? Possa acabar sendo demitido depois da partida se não vencer o time do Fluminense. Mas antes disso, antes de falar da escalação do Santos, dos relacionados, vamos aos desfalques. E mais uma vez chamando a atenção do departamento médico do Santos, porque não é possível o que acontece lá. Vamos recapitular. Tivemos a entrevista coletiva do departamento médico do Santos na sexta-feira, onde eles falaram que o Pirani estava 100%, não tinha problema nenhum, estava clinicamente liberado, e mais uma vez o Pirani será desfalque nesse jogo contra o Fluminense. Nesse jogo onde não teremos o Giamota, que está suspenso, né, porque ele foi expulso, não teremos o Camacho porque está suspenso e também machucado, deve desfalcar o Santos aí por mais algumas partidas. Então, é um meio-campo que vai desfalcado para esse jogo contra o Fluminense. Né? Independente se você gosta do Giamotto ou não, é menos um jogador, né, que fique aí à disposição. E o Pirani também não vai ficar à disposição para esse jogo. Então, vamos falar aqui os 10 desfalques do Santos para esse jogo. Camacho, Léo Batistão, que provavelmente nem dispute mais o Brasileiro, né? Teve uma lesão ali na panturrilha. Gabriel Pirani, fora novamente. O Jobson, que também não temos uma previsão. John, Luiz Felipe e Kaique, esses dois, o departamento médico do Santos disse que eles estavam num processo de transição que dura não sei quantos anos já. Não sei quantos anos que a gente escuta que Kaique e Luiz Felipe estão nesse processo de transição e nunca ficam à disposição do técnico do Santos. Continuando, o Kevin também, Sandri e o Augusto Galvão também são jogadores que estão fora por conta de algum problema físico. Dito isso, vamos então aos relacionados do Santos para essa partida. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela, porque temos novidades. Temos novidades. Um jogador que não estava sendo relacionado, né, o Marcos Leonardo, voltou a ser relacionado para essa partida. Então, vamos falar aqui, começar pelos goleiros: João Paulo e Jandrei. Laterais: Madison, Pará, Felipe Jonathan e Moraes. Zagueiros: Robson, Emiliano Velasquez, Danilo Boza, Wagner Palha e Derek. Meio-campistas: Vinícius Anocelo, Vinícius Balieiro, Carlos Sanches e Luizinho. Atacantes: Marcos Guilherme, Diego Tardelli, Lucas Braga, Marinho, Raniel, Ângelo, Matias Lacava e Marcos Leonardo. Então, o Marcos Leonardo, que tem contrato com o Santos até outubro do ano que vem, estava, digamos assim, que escanteado por conta dessa questão contratual, né, que não renovava o contrato com o Santos, volta a ser relacionado, volta a ficar à disposição, que é uma coisa que eu estava questionando. Eu falei assim, o Giamota, que já está negociado com o Inter de Miami, está ficando à disposição, entrou em campo contra o América. E o Marcos Leonardo, que tem contrato com o Santos até outubro, então não é que corre risco dele não, né, de assinar um pré-contrato, sei lá, semana que vem. Não, ele ainda tem contrato vigente com o Santos e se encerra em outubro de 2022. Falei aqui e volto a repetir. O mais importante no momento
é a permanência na Série A. Não estou falando que Marcos Leonardo é o salvador da pátria, mas é mais uma opção, visto que Raniel não está conseguindo entregar aquilo que a gente espera. Batistão está fora, provavelmente nem dispute mais nenhum jogo neste ano. Bruno Marques, vai colocar o Bruno Marques para ser o nosso centroavante? Tardelli, a gente sabe que o Carille prefere atuá-lo com mais ali no meio campo, né? Do meio para o ataque, meio que intercalando as posições. Então, precisa de mais opções, tanto para segundo tempo. Tardelli, mesmo se for entrar como centroavante, não vai aguentar 90 minutos. Então, você precisa ter uma outra opção para a segunda etapa, né? Então, Marcos Leonardo foi relacionado, espero que se entre, né, consiga fazer alguma coisa de positivo para a gente. E também o Lacava, né? Será que o Lacava vai ter alguns minutos? Enfim, vamos ficar de olho também nessa possibilidade do Lacava atuar. Ele que já foi relacionado na última partida, mas por conta da circunstância, né, do jogo contra o América, não entrou em nenhum momento. Bom, vamos então para a escalação que o Santos treinou, né? A última preparação que o Santos teve para esse jogo contra o Fluminense. Então, o Santos mudando de postura, abandonando mais uma vez o esquema com 2 zagueiros e voltando para 3 zagueiros. Só que dessa vez com Robson Reis. Robson Reis, que é um jogador que também teve passagens, né, pelo Sub-23, como o Sub-23 foi eliminado da Copa Paulista. Agora, alguns jogadores, como o Derek, também voltam a ser relacionados pelo principal. Então, João Paulo, Robson Reis, Velasquez e Danilo Boza. Aí teremos na ala Madison pela direita e Marcos Guilherme pela esquerda. Zanocelo como primeiro volante, Felipe Jonathan como segundo volante, Diego Tardelli jogando mais ali de meia barra falso 9, e o ataque composto por Marinho e Lucas Braga. Quem acompanhou aqui a live, né, do Boletim Fantástico e também o vídeo mais cedo, eu já dei a minha opinião. Acho que não é momento, mais uma vez, de improvisações. Quais são essas improvisações? Marcos Guilherme, que joga em todas as posições no Santos. Joga em todas as posições e não consegue render em nenhuma, porque não é a posição do Marcos Guilherme. Se você quer contar com o Marcos Guilherme, é na posição do Lucas Braga. É para ser sombra do Lucas Braga, não para ser ala. Não é essa a função do Marcos Guilherme. Não é a função do Marcos Guilherme também colocá-lo como meia, jogando na direita, jogando como volante. Não é a função. Mais uma vez, o jogador sendo improvisado. Outro jogador, mais uma improvisação, Felipe Jonathan. Ah, mas o Felipe Jonathan, ele já atuou como volante, né, como segundo volante. Tá, só que hoje no Santos ele não está preparado para atuar nessa posição. Quantos treinos o Santos teve para que ele, né, enfrente o Fluminense? 2 treinos? Se foram 2, foram muitos. Então coloca, faz tanta questão do Felipe Jonathan no time, então coloca como lateral, não como segundo volante. Coloca outro jogador ali. Coloca o Balieiro de primeiro volante, tira o Zanocelo de primeiro volante, Balieiro de primeiro, Zanocelo de segundo volante, e aí pode ser que você tenha um Diego Tardelli para ajudar a compor esse seu meio campo, né? Indo do meio, indo para o ataque também. Já que você não vai ter o Pirani, por exemplo, mais uma vez. Né, o Giamota também está fora, mas mesmo se o Giamota tivesse à disposição, não colocaria o Giamota, também já dei minha opinião sobre isso. Acho que o ciclo dele com o Santos já se encerrou. Carlos Sanches, para mim, é jogador para segundo tempo, então começa no banco, é o melhor a se fazer mesmo. Aí eu concordo. Aí no segundo tempo, dependendo de como estiver o jogo, se precisar, né, vai que o Santos está ganhando, sei lá, de 1-0 do Fluminense, precisa cadenciar um pouco mais o jogo. Aí você coloca o Sanches. Mas começar do zero, eu acho que é você dar um tiro no seu próprio pé. Então não começaria com o Sanches, isso acabo concordando com o Carille. Em relação ao ataque, tanto o Lucas Braga como o Marinho, espero que a bola consiga chegar até os atacantes e principalmente que o Marinho tenha um senso de coletividade, então observe o companheiro que está melhor colocado para que ele possa tomar as melhores decisões. Se for falta, aí você pede a falta. Se não for falta, não fica cavando falta toda hora também, porque o juiz não vai ficar marcando qualquer contato. Né? E isso também é uma coisa que o Marinho e também outros jogadores do Santos, o próprio Madison fez bastante isso contra o América. Então, se é falta,
cai. Se não foi falta, segue o jogo. Não fica cavando falta, não fica tentando cavar pênalti, porque agora tem o VAR, né? Agora tem o VAR. Então, não adianta ficar cavando essas situações. Mas, dito isso, é esse o time que vai enfrentar o Fluminense que vem de uma vitória importante contra o Flamengo. Então, dependendo também do resultado contra o Santos, pode ali subir algumas posições e entrar de vez, né, numa briga para ir para uma Libertadores. Então, é um time muito perigoso. Fluminense que tem essa mescla de jogadores mais jovens, jogadores mais experientes. Então, o Santos tem que tomar cuidado também com esse time do Fluminense. Imagino que o Fluminense não vá ficar esperando o Santos, deve ser um time que vai querer enfrentar ali de igual para igual o Santos, mesmo jogando na Vila Belmiro. Então, tem que tomar cuidado. Como eu falei, é final de campeonato, é final de Copa do Mundo. O Santos precisa vencer esse duelo contra o Fluminense para poder sair da zona de rebaixamento e ir para o final de semana contra o Atlético Paranaense fora de casa com a moral um pouquinho mais elevada. E só para a gente falar aqui também, em relação ao Edu Dracena, ele é aguardado amanhã na Vila Belmiro para acompanhar a delegação, ele que vai ser o homem forte do futebol do Santos. Já caiu o André Mazuco e também o Jorge Andrade. E o próximo que pode deixar o Santos é o Carille, dependendo do que acontecer entre Santos e Fluminense. Espero que o Santos vença, porque precisamos dessa vitória, né? Grêmio e Sport não venceram na última rodada, então isso de uma certa forma foi importante para a gente em termos de pontuação. Só que está na hora do Santos fazer a sua parte. Não adianta só ficar torcendo, secando os demais jogos, né? Os demais adversários. Mas é isso. Me conta aqui nos comentários qual que é o seu palpite para esse jogo. Se você está confiante que o Santos vai vencer, se você está achando que vai ser empate, que o Santos vai ser derrotado. Enfim, me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e membro na categoria Maior Brasileiro e Patrocinador Master. Concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês. Então, se torne um membro aí e concorra a essa camisa. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.